A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês do outro lado? Aqui comigo, tudo bem, graças a Deus. Muito frio. Eu estou falando aqui de Pindamonhangaba, São Paulo, né? Muito frio. Estamos aqui ao pé da Serra do Campo do Jordão. Estou todo empacotado aqui, sentindo frio, viu? Não tá fácil o frio aqui, né? Mas vamos em frente. Eu de cá, você de lá. Ó, e o que é que a gente vai... O que vamos conversar no vídeo de hoje, né? O que o senhor tem para falar hoje, pastor Demir? Então vamos lá, o assunto de hoje, você tem Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, acompanhe na sua Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas poucos obreiros. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Amém. Então você acabou de ler comigo, e você que não leu aí, você ouviu o que lemos aqui na palavra do Senhor. O nosso objetivo, você já sabe, você que me acompanha, é falar sobre missões, obra missionária, né? Já falamos em vídeo passado que a palavra missão, a palavra missionário não existe na Bíblia, não está na Bíblia. Missão é uma incumbência, né, que você recebe, eu recebo, a igreja recebeu de Jesus Cristo de pregar o Evangelho. E Jesus foi muito claro em Marcos capítulo 16, Mateus capítulo de número 28, São Lucas capítulo de número 24, né? Jesus, ele fala ali em Lucas, né? E não convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, entrasse em sua glória, e em seu nome se pregasse o arrependimento em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunho. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Não é verdade? E quando houve ali o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro começou a pregar ali, e aquela pregação que começou naquele dia não terminou. Só vai terminar quando a igreja for arrebatada da terra. E você, eu, nós temos um dever de pregar o Evangelho, é dever de toda a igreja. Mas existe aqueles e aquelas que têm um chamado específico. É o que Jesus está falando aqui para o seu discípulo. Orai, pois, ao Senhor da seara, para que mande obreiro para a sua seara. A seara é grande, os obreiros são poucos. Pouco por quê? A primeira coisa para você ser um trabalhador, você precisa renunciar muita coisa. Você precisa renunciar para você ir, não é verdade? E nós estamos vivendo esses dias chamamos de dias trabalhosos, que Paulo chamou esse dia de dias trabalhosos, em que fala-se muito em missão. Ó, como falamos em missão. Mas existe muita falação e pouca ação, não é verdade? Porque tem muita gente, você sabe, eu sei, né? E já estou trabalhando, implantando igreja na obra missionária há muitos anos. Então, o que acontece? Então, tem muitas igrejas, pessoas falando em missão, mas a primeira coisa que eles não são é missionário, porque tem gente que anda de igreja em igreja, quer estar de igreja em igreja, de congresso em congresso, quer ter as suas viagens financiadas, entende? Não fica nem uma parte nem outra, vai para um determinado lugar, fica alguns anos, depois retorna. Alguns retornam reclamando, outros dizem que foi abandonado, outros porque ou ficaram doentes, não sei. Muita gente está desistindo, mas na verdade desiste por quê? Porque não foram chamados. Acham bonito, acham emocionante. Pensa que missões é viajar, né?
e de um lugar para o outro ter uma plateia para ouvi-los, que muita gente está atrás de plateia e não de almas. É verdade mesmo? Né? Então, meu irmão, minha irmã, que você que está do outro lado e tem realmente um chamado de Deus, continue trabalhando. Não espere aplauso, viu? Se você é pregador do Evangelho, você não está saindo atrás de aplauso. O que Jesus ainda falou aqui? Eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo. Ou você acha que um lobo é capaz de defender-se de... que um cordeiro é capaz de defender-se de um lobo sozinho? Você acha? É impossível um cordeiro defender-se de um lobo. A menos que ele tenha um pastor que está com ele. E você e eu, nós temos um pastor conosco, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo está em nós. Então, ele nos livra dos lobos do caminho. Você está entendendo? Então, não espere flores para onde você vai. Jesus está falando, eu vos envio como cordeiro ao meio de lobo. E outra coisa, além de ir você e eu como cordeiro ao meio de lobo, tem outra coisa, você tem que levar paz. Jesus está falando aqui, em qualquer casa que vocês entrar, a primeira coisa que vocês vão fazer é dizer, paz seja nessa casa. E aí eu falo com você que é jovem, cuidado, porque tem muita gente pregando o evangelho aí, dizendo que é pregador, que é missionário, já está no segundo ou terceiro casamento. Não acredite nessas pessoas. Não acredite, porque o que Jesus ensinou, evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. É ou não é? Mas o que é evangelho? Evangelho é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que está lá escrito? Jesus falando, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio trazer salvação, não veio trazer riqueza, não veio trazer salvação para a humanidade. Tá? E evangelho é poder de Deus, outra coisa, Deus é amor. Como é que eu digo que Deus é amor se eu não perdoo quem está do meu lado? Eu invento uma desculpa, você está entendendo? E digo que Jesus me chamou, estou no segundo casamento, estou no terceiro casamento. Não acredito nessas pessoas. Eu tenho 37 anos de casado. Ou você pensa que meu casamento é melhor do que o seu? Ou você pensa que eu não tenho problema no meu casamento? Mas nós saímos anunciando Jesus, e Jesus é amor. E a maior característica de um cristão é amar de verdade, amar as pessoas como elas são, e não da forma que gostaríamos que elas fossem. Você está entendendo? Então, cuidado, você jovem. Fale muito com seus pais. Você, moça, que tem um chamado missionário, pretende casar, o moço que não cuida da mãe dele jamais vai cuidar de você. Tá bom? O moço que não cuida do pai dele direito jamais vai cuidar de você. O moço que não respeita o pai dele e a mãe dele jamais vai respeitar você. Faça uma análise, averigue bem esse moço que você pretende casar com ele. Como é que é o convívio dele com os pais, em primeiro lugar? Porque tem pessoas que saem para a sociedade pensando que a sociedade é a casa dele. A casa dele é uma bagunça, não tem respeito, não tem ordem. Você está entendendo? E o que vai acontecer? Quem aprende errado, faz errado, ensina errado. Então, cuidado, moça que tem chamado, moço que tem chamado. Escolha para andar com você alguém que tem um chamado que você tem, que tenha formação espiritual que você tem, que tenha caráter. Estamos nós trocando talento por caráter. E Jesus foi muito bem claro, dizendo, pelo fruto se conhece a árvore. E outra coisa, Mateus capítulo 15, quando Jesus está ali, os fariseus debatendo, porque os discípulos não lavaram as mãos, e Jesus falou, ensina os discípulos dele, olha, o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, o que entra pela boca é lançado fora e todas as coisas ficam purificadas. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, então cuidado. Se essa moça não respeita a mãe e o pai, se esse moço não respeita a mãe e o pai, se esse moço não é trabalhador, ele vai ser um aventureiro. Cuidado com esse tipo de moço ou moça que diz que é missionário e não quer trabalhar, não levanta cedo. Jesus, quando começou o ministério, ele veio para a região da Galileia e o que a Bíblia diz? Entrou na sinagoga onde ele fora criado, todo sábado estava ali. E quando Jesus começou a ensinar, admiraram e disseram assim, mas esse aí não é o carpinteiro, filho de José? Jesus foi chamado de carpinteiro, uma das profissões que mais se trabalhava naquele tempo.
Então, um missionário, ele é trabalhador, ele sai para pregar o evangelho. E se o lugar for pobre, ele vai viver de acordo com as pessoas daquele lugar, ele vai trabalhar, ele vai carpinar se for necessário. Se for preciso, ele vai suar a camisa, você está entendendo? Para poder fazer a obra que Deus mandou que ele fizesse, que ele é um ganhador de alma, tá? Mas a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai levar paz. Como é que ele vai levar o evangelho se ele não tem paz? O evangelho é evangelho de paz. O que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo de número 6? Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Então vivemos nesse mundo de conflito, desse mundo que as pessoas estão se divorciando, se trocam de mulher e de marido como se troca de camisa. Você está entendendo? E depois vem com essa conversa fiada para mim e para você dizendo que é missionário. Pastor divorciado querendo formar missionário. Não sabe o que é amar, não sabe o que é perdoar. Né? Evangelho é perdão. Jesus veio para perdoar. Evangelho é perdão. E aí ele não soube perdoar quem estava com ele, ela não soube perdoar quem estava com ela. E aí sai para a sociedade aí para pregar evangelho. Que evangelho? O que Paulo diz que evangelho é? Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Então, pessoas às vezes saem, ele não crê no poder que ele anuncia. Porque esse evangelho é o poder de Deus, Deus tem poder para agir em favor dele e em favor dela. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu irmão. E você que é casado, ser vigilante. Eu tenho visto, eu tenho viajado muito. E a gente tem visto muitas vigílias, muitas pessoas indo para o monte. Às vezes o marido, né? Às vezes a esposa ou o esposo, querem ensinar o povo a orar, vai para o monte. Às vezes o homem vai para o monte, mas ele não ora com a esposa dele em casa, ele não ora com os filhos dele em casa. Ajuda aquele grupo de pessoas vão para o monte. Se você não ora com a sua esposa, meu irmão, e se você não ora na sua casa com o seu esposo, minha irmã, você está reprovado para o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Viu? Evangelho é transformação de vida. E para irmos anunciar o evangelho é necessário que a nossa casa seja transformada pelo poder de Deus, principalmente o nosso matrimônio. Cuidado, porque tem muitos turistas dizendo que é missionário, mas não é, estão atrás de dinheiro. Jesus, as pessoas não levam a bolsa. Tá? Vocês não... Tá aqui, ó. Ó. Ide, os mantos como cordeiro, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. Tá bom? Então tem gente pensando, eu vou se me der dinheiro. Eu prego se me der dinheiro. Aí quer que alguém financie as suas viagens. Eu acabei de chegar de uma viagem de Goiânia. E quem está em Goiânia, os irmãos da nossa igreja, me conhecem. Quando cheguei em Goiânia, Deus falou comigo. Eu estava em oração na minha casa, na cidade de Pacaraima, na divisa com a Venezuela. E Deus falou comigo. Eu estava precisando de 13 mil reais na época para poder pagar um terreno. E fui falar com Deus que eu não tinha. Fui orar a Deus lá na minha casa e passei a madrugada orando. E quando foi de madrugada, Deus falou comigo. Não falou que me dá o dinheiro que eu estava pedindo. Falou assim, olha, fica em Boa Vista. Falou comigo claramente de madrugada. E eu vou te abençoar. E semei em Boa Vista, depois vou te mandar lá para o estado de Goiás. Vou te dar uma propriedade em Goiás. Deus falou comigo. Mas eu estava orando porque eu precisava de 13 mil reais para pagar uma propriedade da nossa igreja de Boa Vista. Os irmãos de Boa Vista sabem disso. E quando cheguei em Boa Vista, Deus usou 2 irmãos da nossa igreja e nós fomos abençoados com 13 mil reais e pagamos o nosso terreno. E eu cheguei em 2018 em Goiânia com 100 reais no bolso com a minha esposa. E Deus preparou um grupo de irmãos. Ali nós começamos o nosso trabalho, alugamos um lugar, depois fomos para um bairro que não tinha ninguém. E ali compramos uma propriedade. Os irmãos também compraram ali, eram os irmãos simples, né? E quem começou o nosso trabalho no estado de Goiás foi uma missionária. Irmã missionária Dilamar, que havíamos trabalhado junto, uma indígena muito usada por Deus. Trabalhamos junto na fronteira com a Guiana Inglesa, na comunidade da Raposa e comunidade da Chumina, os irmãos da região. Você que acompanha os meus vídeos sabe, conhece muito bem a comunidade da Raposa, a comunidade da Chumina. E aquela missionária, ela foi para o estado de Goiás, havia casado com um irmão, e ele foi para Goiás, porque lá estava a sua família, e ela foi e falou comigo, pastor Demir, tem um povo lá, que eu queria que o senhor fosse. Já falei com o pastor A, com o pastor B, não podem, e eu gostaria que o senhor fosse para lá. Deus já havia falado comigo e fui. E cheguei ali com a minha esposa em Goiânia, com 100 reais no bolso, mas graças a Deus, Deus nos abençoou ali. Acabei de chegar agora, né? Nós já estamos entrando no mês de agosto de 2021,
E nessa viagem que fiz agora, lá fui lá, trabalhei, joguei terra e trabalhei ali e compramos mais uma propriedade num bairro que está começando, não tem nada, o bairro está começando, compramos mais uma propriedade para naquele bairro implantarmos uma igreja. E implantar a igreja não é fácil, você tem que trabalhar, você tem que cavar buracos, você tem que assentar tijolo, você tem que pregar, você vai em uma casa, às vezes é 2, 3 pessoas, então você tem que amar, você tem que comer o que eles comem, né? Demonstrar amor, anunciar Jesus, o evangelho do jeito que o evangelho é. Evangelho é poder de Deus, o evangelho não é ganhar dinheiro. Cuidado, tem muita gente usando o evangelho, muitos pastores às vezes estão metidos em política até o pescoço. Não acreditem em pastor que entra na política, não acreditam neles não. Porque não tem como ser homem de Deus, homem do povo. O político ele é homem do povo. Tem que agradar o povo, tem que se filiar a um partido. Então partidos são partes que se partem. Na verdade a política é uma arte. Uma arte. Eu sou favorável que os irmãos entrem na política. Pessoas tementes a Deus, né? Nós temos que motivar os nossos jovens. Nem todos foram chamados para ser pastor. Nem todos foram chamados para ser um missionário, implantador de igreja. Nós temos pessoas nas nossas igrejas vocacionadas à política. A política é uma arte, a arte do bem administrar aquilo que é público. Mas eu sou contra pastor que apacenta o rebanho entrar na política. Isso é pecado, Deus não quer isso. Jesus diz lá no livro de Lucas 17, se não me falha a memória, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, tem muita gente entrando na política por causa do dinheiro, né? Congresso sendo feito, com congresso de missões, mas na verdade é promoção de políticos. Quantos políticos se levantaram no Brasil participando de congressos, né? Aí dizem que são missionários em Brasília. Eu falo porque conheço Brasília, meu irmão. Eu sou sempre ali em Brasília, eu conheço Brasília. A maior renda per capita brasileira, mas o que Brasília produz? Lá estão os políticos. Tem homens de bem, pessoas de bem, políticos de bem, temos que ter políticos. Você está entendendo? Mas, infelizmente, muitos estão entrando na política por causa do ganho, principalmente pastor. O dia que você vê um pastor entrar na política, começar a militar na política, deveria preparar um irmão ou uma irmã, não ele, né? Aí faz-se congresso, principalmente em véspera de eleição. Cuidado. Esses congressos são feitos às vésperas de eleição, que na verdade não é missão nada, meu irmão. Estão correndo atrás de voto. Vigie, pastor. Você missionário, você missionária, não troque a chamada missionária pela política. Deus não está alegre com isso, tá bom? Deus não está contente com isso. E outra coisa, olha o que Jesus disse, está aqui no livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo 24 a 27. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Quer ver só, meu irmão? Olha o que Jesus fala, porque alguém lá está querendo ser maior, né? Tu te lembra disso? Está aqui, ó, capítulo de número 22, versículo 24 ao versículo de número 27, diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então Jesus veio servir e dar a vida em resgate de muito. Então nós que trabalhamos no Evangelho, não por mérito, mas por bondade divina, então nós fomos chamados para servir, e servir não é fácil, mas é um privilégio. Tem uma recompensa para você, meu irmão, tem uma recompensa para você, minha irmã. Não desiste, você moço, você moça, fique firme, prepare, estude, se prepare. O tempo seu vai chegar e Deus vai te abençoar. Lutas vão vir, dificuldades virão. Mas o que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Roma? As aflições do tempo presente não é para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Então existe aflição, né? Salmo de número 34, versículo de número 19, diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então Deus vai continuar te livrando. Evangelho não é para ganhar dinheiro, evangelho não é nome. E outra coisa, tem gente aí de hotel em hotel. Jesus falou: você chegou, fique na casa, não fique de casa em casa, e coma daquilo que eles tiverem.
Porque tem gente com o nome de missionário aí, meu irmão, entende que quer estar em restaurante, não quer dormir num lugar simples, não dorme numa rede, muitas vezes. Eu não estou generalizando, nós não estamos julgando, porque o homem e a mulher que Deus chamou, ele sai como um trabalhador. E o semeador saiu a semear a sua semente, não é verdade? Então se semeia quando? Se semeia quando está chovendo, quando a terra está molhada, não é fácil, mas haverá uma colheita. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu ministério. Não troque a sua chamada por nada, meu irmão, minha irmã. Não desista, Deus é contigo. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo, em o nome de Jesus. Ore por mim que eu estou orando por você. E outra coisa, clique no sininho, ajude o nosso canal aí, tá bom? Comente os nossos vídeos, mande pergunta, tá? E Deus vai abençoar a sua vida, tá? Não esqueça, mais uma vez, eu peço para você, dê aí o seu like, tá? Não dê o seu dislike. Dê o seu like e nos ajude, e Deus vai te abençoar e te recompensar rica e abundantemente. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em o nome de Jesus. Amém.